sua Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo 41, e nós vamos ler 2 versos desse capítulo, mas eu vou pedir para você deixar aberta aí. Olá, Yasmin, tudo bom? A sua Bíblia ou ligada aí o seu smartphone, para que você possa acessar também outros textos, e a maioria deles se encontra no livro de Gênesis. Hoje pela manhã eu já havia antecipado o tema dessa mensagem, aquilo que eu entendi que Deus gostaria de compartilhar com os queridos nessa noite. Pode ser o tema dessa mensagem uma pergunta, né? E a partir dessa pergunta que a gente encontra na história de José. José tem muito para nos ensinar. A história de José tem muito a nos falar. José é um mestre, por exemplo, do perdão, né? Então, falar sobre perdão, pelo menos em minha mente, vem logo a história de José do Egito. A história de José é uma história, em alguns momentos, tristes. Ela é interessante, ela é cativante. Eu acredito, irmãos, que todos nós, todos os seres humanos, em algum momento da sua caminhada, da sua vida, da sua existência, teve um episódio parecido com o de José. Por isso que a história de José, para mim e para muitos, eu acredito que para você também, ela seja muito peculiar, porque na nossa história de vida nós temos muitas coisas em comum com José. E dentre essas coisas em comum, eu encontro aqui orientações a partir da experiência, a partir da vivência de José, de como lidar. E não apenas como lidar, Fabiana, mas como superar as perdas, que é algo tão difícil e que é algo tão presente em nossas vidas. Eu estava refletindo, por exemplo, tem gente que vai perdendo cabelo, né, Fernando? Tem gente que vai perdendo aí a juventude. Eu, por exemplo, tenho uma fase da minha história que eu tenho muita saudade. A Julinha, não sei porque a Julinha está rindo do Fernando, uma mente brilhante, né? Mas eu também, né? Mas, por exemplo, Julinha, eu tenho muita saudade de quando era criança. Foi uma fase fantástica para mim, mas o tempo foi passando e eu perdi essa fase. Mas existem outras coisas muito mais sérias, né? A gente está falando a título de brincadeira, mas existem outras coisas bem mais sérias. E José, José do Egito, ele me ensina muito sobre como lidar, e não apenas lidar, mas superar as perdas que estão presentes na vida do ser humano. Querendo ou não, gostando ou não, todos nós já tivemos alguma perda em alguma área da nossa vida que nos marcou e até mesmo nos entristeceu profundamente. Mas como agir? Vejamos o texto e, a partir do texto, então, vamos extrair algumas lições. Versos 51 e 52 do livro de Gênesis. Eu costumo dizer que o nascimento dos filhos de José, ele presta um tributo ao Senhor, ele faz um tributo ao Senhor. Porque diz o seguinte: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os trabalhos e de toda a casa do meu pai. Verso 52. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Agora, olhando rapidamente para a história de José, de forma bem específica e resumida, eu gostaria de rapidamente listar algumas perdas. Como eu disse, José nos ensina muito sobre como lidar e superar as perdas que temos ao longo da vida. E olhando para a vida de José, eu resumo algumas perdas aqui, Brito. Por exemplo, por volta de 7 a 8 anos de vida, José talvez teve a sua primeira grande perda, que foi, sabe o quê? A sua mamãe. Então, entre 7 a 8 anos de vida, justamente no nascimento de Benjamim, do irmão de José, a sua mãe, então, vem a óbito. Uma perda, principalmente para quem é criança, quem já perdeu, como eu perdi, alguns irmãos perderam um dos pais
já na idade adulta, já é dolorido, às vezes dá um engasgo aqui, né? Imagine com 7 anos de vida, você perder a sua mamãe. Então essa foi a primeira grande perda que eu classifico aqui na vida de José. Por volta dos 17 anos, então José ali já estava adentrando a juventude, era um adolescente, ele perde, eu coloco entre aspas, e vocês vão entender por quê, ele perde o seu pai, né? Então, porque é justamente por volta dos 17 anos em que ele é vendido como escravo para o Egito. Então, por volta dos 17 anos, José tem a segunda perda, que é a perda do seu pai. Mas não apenas a perda do seu pai. José perde a sua casa, porque ele vai para o Egito não como príncipe que era, porque ele era um dos príncipes ali do povo de Israel, mas vai para o Egito como escravo. Então, perde a sua casa, perde a sua liberdade. E por último aqui, quando chega ao Egito, ele vai parar na casa de Potifar, e a mulher do Potifar, muito mal intencionada com José, faz com que José venha a perder a sua credibilidade. Muitas perdas, né, Gabi? Imagine, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a casa, perdeu a liberdade, porque virou escravo, e perdeu a sua credibilidade. Como um homem que vivenciou tantas perdas, desde a sua idade ali infantil, né, até a sua juventude, ele conseguiu superar tudo isso. Ele conseguiu lidar com essas perdas, ao ponto de, quando o seu filho ou os seus filhos venham a nascer, ele vai se lembrar de Deus. Porque seria muito mais fácil, talvez, ao longo da sua trajetória, ele se esquecer de Deus. Ele falar assim: Deus, o Senhor não gosta de mim, o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso, e eu não quero saber do Senhor. Porque o texto que nós lemos é um momento em que José é o segundo homem mais importante do Egito. Depois de Faraó, José mandava em tudo e em todos. E seria talvez muito mais fácil para José se esquecer de Deus, se ele tivesse em mente que Deus havia se esquecido dele quando ele era criança, quando ele era um adolescente. Mas como então José conseguiu não apenas lidar com as perdas, mas superar as perdas? Bom, em primeiro lugar, veja lá Gênesis capítulo 39, verso 9. Vamos falando da história de José e pontuando aí algumas lições significativas. Gênesis 39, verso 9. Diz assim: Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Deixa eu situar você desse texto aí. Como eu disse, José foi vendido pelos seus irmãos, né? Os seus irmãos o odiavam, ou passaram a odiá-lo a partir de um sonho que ele teve. Não, 2 sonhos. E José vai parar no Egito como escravo numa caravana midianita, e ali ele é comprado por um homem chamado Potifar. Potifar fazia parte do exército de Faraó, era alguém muito respeitado, né? Talvez um grande comandante ali, e sob a sua liderança havia vários homens. E tudo que José ia fazendo, ia prosperando. E Potifar começou a ver naquele jovem, tem em mente que a gente está falando de um adolescente entre 17 e 18 anos. E José falou: esse escravo é diferente. Ao ponto de Potifar dar a seguinte ordem a José: olha, José, eu vou te colocar aqui como o administrador da minha casa. Você vai ter o comando aqui sobre os demais funcionários, você vai administrar aqui tudo aquilo que precisar, mas uma coisa só, você está vedado, você está proibido. Você não pode tocar em minha mulher. Mas aí,
apesar dessa orientação, Potifar, na verdade, se a gente for ver, não deveria dar essa orientação a José, mas a mulher de José. Porque a mulher de José começou a persegui-lo, né? José devia ser um menino bonito, como os meninos que tem aqui em nossa igreja. Jael, deu uma moral agora, hein? Ó, depois você paga o lanche. Como Israel e os demais meninos que tem aqui na igreja. E a mulher de Potifar começou a não apenas se engraçar, ao ponto dela avançar em José. E o texto que nós lemos é justamente esse momento aqui. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? E ainda mais, é muito interessante, Isabela, porque mesmo lá no Egito, como escravo no Egito, sendo tentado pelo inimigo, José lembra do Senhor. Então, a primeira lição que eu tiro aqui é que, assim como José, eu desejo lidar com as perdas e superar as perdas, e eu fiquei em dúvida em colocar essa palavra lutar, ou esse verbo, mas eu achei bem propício, porque José teve que lutar. Lutou contra quem, pastor? Ou contra o quê? Ele lutou para não perder o temor ao Senhor. Então, se desejamos lidar e superar as perdas que teremos ao longo da vida, que estamos tendo, ou que já tivemos, nós precisamos lutar. Lutar. Pastor, mas já está tão difícil, eu já estou tão fragilizado, porque a perda deixa a gente fragilizado, né? Quando a gente perde, principalmente alguém que nos marcou de forma tão positiva, tão significativa, é normal ficarmos fragilizados. Mas aí a gente precisa encontrar forças, e aí essa ideia de lutar mesmo, se não deixar se vencer. Então, lutar para não perder o temor do Senhor. E aí, deixa eu tentar clarear um pouquinho mais o que a Bíblia fala sobre temor do Senhor, porque as pessoas têm algumas pessoas, né, uma noção muito equivocada do que é temer ao Senhor. Eu temo ao Senhor. E aí algumas pessoas dizem, eu tenho medo do Senhor. Não. Primeiro, temor ao Senhor não é medo de punição. Tenha isso em mente. Quando você encontrar, principalmente no Antigo Testamento, a palavra temor ao Senhor, não é medo de punição, não é terror. Porque o nosso Deus não é aquele Deus que há de lhe aterrorizar. Eu costumo dizer que não é aquele Deus que algumas pessoas, às vezes, para nos aterrorizar, falam, olha, Deus vai pesar a mão. É bem verdade que Deus disciplina. Mas, para além de pesar a mão, Deus é um Deus que estende a mão. Então, temor ao Senhor não é medo de punição. Temor ao Senhor envolve reverência. A ideia de reverência é admiração e desejo de se relacionar com aquele a qual o tememos. Porque até mesmo na nossa língua portuguesa, se a gente for ver no dicionário, na maioria, um dos sinônimos de temor é medo. Mas não, a ideia é reverência, é admiração. Temor ao Senhor vai infundir, vai colocar em nós, Bia, o desejo de obedecê-lo. Então, José, mesmo estando lá no Egito, mesmo sendo um escravo, é bem verdade que agora ele estava numa posição um pouco mais tranquila, mas sendo perturbado pela mulher de Potifar, José lembra do Senhor, porque ele vai dizer, como pecaria contra Deus? José, então, não se esquece de Deus. O temor ao Senhor semeia em nós o desejo de andar na luz. O temor ao Senhor semeia em nós o desejo de fazer aquilo que é certo. Quer ver um exemplo? Eu sempre cito o meu exemplo de nunca ter usado drogas. Não porque nunca me foi oferecido. Me foi oferecido drogas quando era criança, quando era adolescente. Não pelo desejo de usar, porque eu tinha curiosidade de usar. Mas o que me fez não usar drogas quando eu era adolescente, e eu me lembro muito bem
falando para os irmãos, eu consigo imaginar a cena. Estávamos reunidos na quadra da escola, estávamos numa roda e começou lá a passar um cigarro de maconha, né, um baseado. E naqueles minutos que estavam passando lá aquele cigarro, e quando chegou a minha vez, aí falou, vai, negão. Eu falei, não, pulei, né? Foi o temor que até hoje eu tenho pelos meus pais. Porque em minha mente não estava assim o medo, meu pai vai me bater, minha mãe vai brigar comigo. Não, o que veio em minha mente foi, eu não tenho direito de fazer com que os meus pais, que me amam tanto, que trabalham dia e noite para pagar esse bendito colégio, eu não tenho direito de ficar viciado, porque eu era esperto o suficiente para saber que droga é uma droga e que vicia. De usar essa droga, me viciar e trazer tristeza ao coração deles. Entenderam o que é temor ao Senhor? Então, não era medo de apanhar, não era medo de minha mãe brigar, mas o que me levou a não usar drogas foi justamente o amor que eu tinha pelos meus pais, o temor que eu tinha pelos meus pais, e que eu não tinha o direito de entristecer o coração deles fazendo coisa errada. Então, o temor ao Senhor infunde, coloca em nós o desejo de obedecer. Coloca em nós o desejo de andar na luz. Ou você acha que José, em algum momento, não teve vontade de se render aos apelos daquela mulher? E aí, em alguns momentos, a gente tem que fazer igual José. Sabe o que é, Vinícius? Dá no pé, porque a gente não vai aguentar. Então, em alguns momentos, faça como José, dê no pé. Mas se desejamos realmente lidar com as perdas e superar, nós não podemos e nós temos que lutar para não perder o temor ao Senhor. Também, não apenas José nos ensina isso, mas Daniel. Daniel e seus amigos, quando chegam em Babilônia, e olha que eles foram levados, né? Então, foram à força, porque o Império Babilônico havia tomado o reino de Judá. E lá chegando, eles então começam toda uma preparação para se tornarem soldados caldeus. E Daniel capítulo 1, verso 8, também é um verso que está presente em minha mente desde a minha juventude, diz o seguinte, Gabi: e decidiu Daniel firmemente em seu coração não contaminar-se. E não apenas Daniel e seus amigos também. Então, mesmo estando numa terra estrangeira, mesmo sendo pressionados, e olha que eles estavam correndo risco de morte, mas o temor que eles tinham ao Senhor impediu que eles se contaminassem com as iguarias do rei. José, em meio a tantas perdas, não perdeu o temor ao Senhor. Talvez você que está me ouvindo nessa noite através do nosso canal no YouTube, talvez você que está aqui em meio às perdas que você tem vivenciado, talvez você esteja se perguntando, pastor, mas vale a pena seguir os mandamentos do Senhor? Vale a pena obedecer ao Senhor diante de tanta coisa, diante de tanta desgraça? Porque nós enfrentamos desgraças. Os dias ruins vêm para todos. Mas eu quero lhe dizer que vale a pena sim, querido. Lute com todas as suas forças para não perder o temor do Senhor. Mas em segundo lugar, assim como José, mas lute com todas as suas forças contra a desesperança. O cenário a qual José estava vivenciando era caótico. Que esperança ele tinha? De uns dias para o outro, literalmente questão de dias, de príncipe, porque o seu pai tinha muitas posses, né? Jacó era um homem muito rico, e José ainda era o queridinho do papai. José era aquele tratado literalmente a pão de ló, como a turma diz aí. E de um dia para o outro, de príncipe
passou a ser escravo. Que esperança teria um menino de 17 anos que saiu, que na verdade foi retirado à força da sua casa, foi lançado no poço pelos irmãos, os seus irmãos tentaram matá-lo, e um dos irmãos falou: não faça isso, porque o desejo no coração dos irmãos de José era acabar com a vida de José, ao ponto de vocês terem a dimensão do quanto ódio habitava no coração daqueles homens, porque já eram homens, já tinham família constituída, e olhando para um adolescente, queriam tirar a vida de um adolescente. E olha que eram irmãos, hein? Então eu costumo dizer, aquele que nunca quis esganar o seu irmão, que me atire a primeira pedra. Minha irmã que não ouça, né? Mas dá aquela esganada, ou ser esganado também pelo irmão, né? O que um adolescente teria como esperança ali, em meio a esse cenário de desesperança? Mas José não ficou preso ao passado. Quando a gente ler o texto de Gênesis 41, verso 51, diz lá: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. José não apenas não ficou preso ao passado, mas ele não ficou lamentando o que havia perdido. Porque, como eu disse, esse texto aqui, José já devia ter por volta de 30 anos, já tinha uma família, já estava bem estabelecido, era um homem importante, e não apenas importante para o Egito, mas para outros povos também. José foi uma bênção na vida da sua família, ele que liberou o alimento ali para os seus irmãos. Mas José não ficou lamentando as suas perdas. Eu sei que há um momento que a gente chama de luto, que a gente tem que vivenciar a dor da perda. E o luto é importante por causa disso. Tem fases, né? Mas tem-se um tempo. Se esse luto é muito prolongado, se você não consegue se libertar das perdas, você precisa de ajuda. Você precisa procurar um profissional. Então eu indico ali o pastor Márcio e a Fabiana ali. Procurem eles. Eles com certeza irão lhe ajudar. Mas José, ele não ficou lamentando o que perdeu, mas ele focou no que podia ganhar. No decorrer da vida, todos nós teremos perdas. Existem algumas que são inevitáveis, como na história de José. E às vezes, diante das perdas, há um cansaço de ordem física, há um cansaço de ordem emocional e há um cansaço de ordem espiritual, que nos impedem de ver dias melhores. E aí, nós, em vez de lutarmos contra a desesperança, somos dominados pela desesperança. E não vemos possibilidade de dias melhores. E isso não é tão incomum, irmãos. E isso também não é falta de fé. Sabe por quê? Elias, profeta Elias, sabe aquele homem que orou e caiu fogo do céu e consumiu a água que estava lá e o animal que ele estava oferecendo como sacrifício? Elias, o homem que lutou e derrotou os 450 profetas de Baal, em meio ao seu cansaço físico, emocional e espiritual, Elias adentrou uma caverna e não conseguia ver dias melhores. Diante do que ele estava vivenciando, ele vai até pedir para o Senhor: Senhor, me leva. Hoje, na classe de batismo, eu estava conversando com a Alexia e disse para ela que eu, em um momento da minha vida, assassinei uma pessoa. Aí a Alexia falou: hã? Ficou assim, né? Que isso, pastor? Eu falei: já desejei a morte de alguém. Porque essa pessoa me fazia tão mal que eu falei: Senhor, leva ele, leva ele. Ainda bem que Deus não levou. Se os irmãos são curiosos, Deus não ouviu minha oração. E esse é um tipo de oração que vem a ser feito. Deus ensina a gente a orar pelos nossos inimigos, pedindo misericórdia, né? Senhor, converta ele, ou que ele permita ser convertido. Mas em alguns momentos, talvez, da minha trajetória e da sua trajetória, diante de tanto sofrimento, a gente talvez peça: Senhor, nos leve. Senhor, acaba com isso, já não há saída.
A gente está estudando a lição de Jó, e Jó nos ensina bastante sobre isso, né, Patrícia? A Jó lamenta e amaldiçoou o dia do seu nascimento, né? Jó falou, Senhor, é tanto sofrimento, me leva logo, acaba com isso. Mas sabe, por isso que é importante a gente lutar contra a desesperança. Elias, no seu momento de caverna, ouviu a voz do Senhor. Talvez nessa noite você adentrou aqui, mas você está vivenciando o momento de Elias, está na caverna. E o mesmo Deus que agiu e interviu em prol do Elias, é o mesmo Deus que tem poder para agir e intervir em prol da sua vida. Vejamos o que Deus falou para Elias lá na caverna. Veja lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 14 ao verso 18. Também será projetado aqui, se você tiver dificuldade em encontrar aí rapidamente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 14, diz assim: ele respondeu, olha Elias falando, né? O lamento, quando a gente está num momento difícil, a gente começa assim, como Elias. Tenho sido zeloso em extremo, ou melhor, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Dá uma paradinha aí. Então, Elias começa, olha, eu sou zeloso, eu te sirvo, eu faço a tua vontade. Eles estão querendo tirar a minha vida, e é a verdade, né? Acabe literalmente queria acabar com a vida de Elias, e ainda fala, eu estou só, não tem ninguém, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Todo mundo em algum momento já teve esse momento assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim. Aí o verso 15, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás, profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Aí o verso 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. O que Deus está dizendo para Elias naquele momento de caverna? Que ele está dizendo, ninguém me ama, ninguém olha para mim, eu estou sozinho, me tira a vida. Deus está falando, Elias, vamos lá. Lute contra essa sua desesperança. Elias, é hora de sair da caverna. Porque a caverna, em alguns momentos, ela é terapêutica, ela é importante. Mas não é para a gente ficar direto da caverna. Deus fala, Elias, olha, tenho missões para você. Você tem que ungir 3 pessoas. Você tem que ungir o novo rei da Síria, você tem que ungir o novo rei de Israel, e você tem que ungir o novo profeta, Eliseu, que vai ser seu sucessor. Não está tudo acabado, não. Elias, quero te dizer, você não está só. Eu reservei 7.000. Está lá. Estão escondidos lá. E 7.000 que também estão sofrendo como você. Estão passando dificuldades como você. Estão também em perigo como você. Acabe está tentando destruí-los, assim como você. Eu sei, queridos, que nem sempre é fácil. Por isso que eu tenho total convicção que usar esse verbo lutar é muito significativo. Talvez essa noite você precise lutar contra a desesperança. O cenário é caótico. A sua mente diz, olha, não tem jeito. Mas o Senhor diz, tem jeito. A sua mente diz assim, eu já não sirvo para mais nada. E o Senhor está dizendo, olha, eu tenho muito trabalho para você. Tem muita coisa boa, muita gente que você ainda precisa abençoar. E aí, queridos, imagine se José ficasse preso ao passado, lamentando as suas perdas. José seria
um homem amargurado. José seria um homem revoltado. José seria um homem triste. E José seria um homem adoecido emocionalmente. Mas José, em meio a tantas perdas, em meio à desesperança, José decidiu lutar e não perder a esperança. E por último, e não menos importante, não apenas, querido, querida, em meio às perdas que todos nós temos, lute para não perder o temor ao Senhor, lute contra a desesperança e lute para manter a sua fé. Veja lá Gênesis capítulo 37. Eu vou ler o verso 5, depois vou ler o verso 9, 10 e 11. Diz assim, Gênesis 37, o verso 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Aí depois você leia o capítulo todo, porque você vai ver qual era o conteúdo desse sonho. Mas José não teve apenas um. José teve um outro. Veja lá o verso 9, que aí fala do segundo sonho. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Verso 10. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Verso 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. José sonhou. E é interessante que José não sonhou os sonhos dele, mas sonhou os sonhos de Deus. Porque esses sonhos que ele teve vieram direto de Deus. Mas é muito significativo, irmã Ruth, que José, ao compartilhar os seus sonhos com seu pai e seus irmãos, literalmente, irmãos, literalmente, irmã Laudelina, a vida de José se tornou um pesadelo. Um pesadelo. Imagine, de um dia para o outro, de poucos dias, né? A vida desse jovem se tornou um pesadelo. Como eu disse, de príncipe a escravo. José lutou muito para não perder a sua fé. Porque eu tentei fazer o exercício de me colocar no lugar de José. E imagine, Deus me deu sonhos. Eu tenho convicção que esses sonhos vieram dele. Eu compartilho com meu pai. Eu compartilho com meus irmãos. E a minha vida, em vez de mudar para melhor, muda para pior, eu começo a questionar esse Deus, João. Eu falo assim, Senhor, eu não quero mais te servir, não. Eu não quero mais te seguir. O Senhor me dá sonhos, eu compartilho ele, e minha vida vira esse caos. Eu começo a viver um pesadelo. Então, uma luta de José, porque para ele talvez o caminho mais fácil seria abandonar o Senhor, seria deixar de confiar no Senhor. Mas como nós já lemos no início, quando os filhos de José nascem, José presta um tributo ao Senhor. A gente já viu aqui o significado de Manassés e o significado de Efraim. Sabe, irmãos, a gente precisa ter em mente que na nossa condição de ser humano e na nossa condição de estarmos aqui sobre a face da terra, todos nós, independente da fé que professamos, independente da condição social que temos, todos nós teremos perdas e teremos dias difíceis, dias complicados. Eu já citei um livro aqui, e se eu não me engano o Fernando já comprou, não sei se leu, Fernando, do Kushner,
quando coisas ruins acontecem a pessoas boas? Então, esse livro do rabino Harold Kushner foi um dos best-sellers nos Estados Unidos. E esse livro, a obra do Kushner, ele relata, e ele sendo um sacerdote religioso, um homem temente a Deus, ele relata justamente uma das perdas mais significativas da sua vida. Só quem realmente vivenciou esse tipo de perda, que sabe a dimensão da dor que é a perda de um filho. E Kushner, então, ele perdeu seu filho. E, dentre alguns pontos abordados, ele ressalta que a vida pode ser muito difícil, mas não há outra forma de ser humano a não ser enfrentando as tempestades, enfrentando as dificuldades. E Kushner vai dizer que a vida pode se tornar mais dura ainda sem a compreensão que se deve ter de Deus e ainda mais sem a pessoa contar com o amparo de Deus. Porque coisas ruins, irmãos, acontecem a pessoas boas. E coisas ruins acontecem também às pessoas ruins. É interessante que na nossa lógica, na nossa justiça, a gente olha assim e fala, poxa, tá vendo? Fulano, uma pessoa extraordinária, maravilhosa, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, está enfrentando essa enfermidade, ou partiu tão cedo, né? Porque aí a gente tem na nossa mente qual é a hora de partir, né? Então, partiu antes de determinada idade, partiu tão cedo, está sofrendo aí a gente olha para o outro, está vendo o outro, só faz mal, mal igual pica-pau, faz mal para todo mundo, está aí vivo, aí está cheio de saúde, está vendendo saúde. A gente tem a nossa visão de justiça muito distorcida da visão de justiça de Deus. Mas o fato é que coisas ruins acontecem a pessoas boas e coisas ruins acontecem às pessoas ruins também. E aí, quando a gente está lutando bastante, e o Kushner fala disso, ele teve que lutar para não perder a sua fé, porque ele é um homem que abençoou tantas vidas, um homem de Deus. Poxa, por que Deus permitiu que o seu filho nascesse, aí eu já estou dando já o spoiler do livro, né? Nascesse com uma enfermidade, partisse tão cedo? Por quê? Por quê? Por quê? Na verdade, ele teve que lutar para não perder a fé. Ele teve que lutar para ficar firme na fé. Assim como Jó. Jó teve tantas perdas, olha. Jó perdeu seus filhos, tudo de uma vez só. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu a sua casa. Jó perdeu a sua saúde. A Bíblia diz que Jó ficou em estado de putrefação. Jó foi incentivado pela sua mulher, e aí irmã Elisângela, que é uma defensora legítima da mulher de Jó, assim como eu também, né, faço coro à irmã Elisângela, incentivado pela sua amada a amaldiçoar Deus e morrer. Em meio a tantas perdas, Jó não perdeu a sua fé. Talvez você adentrou aqui vivenciando algumas perdas, como a de José, como a de Jó. Mas eu quero lhe dizer, lute para não perder a fé. Em meio a tantas perdas que você está tendo nessa vida, não perca a sua fé, querido, querida. E talvez hoje seja o dia de você abrir o seu coração para o Senhor e, com humildade e coragem, dizer para o Senhor o que um pai que estava com um filho enfermo disse para Jesus. Último texto que eu quero ler com os irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Esse texto, para mim, ele é tão impactante, irmãos, porque em alguns momentos eu sou como esse homem, sabe, Brito? É uma luta para mim, em alguns momentos, continuar confiando no Senhor em meio às dificuldades, em meio aos problemas. E aí eu lembro desse pai aqui, que abriu o seu coração para o Senhor. Uma atitude de humildade, sinceridade e de coragem. Marcos capítulo 9, a partir do verso 21.
E eu vou destacar o verso 24. Diz assim: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí o verso 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é o que, irmãos? É possível que crê. E aí, talvez você possa falar assim: Jesus está lançando um peso sobre os ombros desse pai. Não. Jesus está trabalhando a fé desse pai, porque ele está lutando, esse pai está lutando com todas as forças para confiar, para não perder a fé em Jesus. Aí o verso 24. A atitude desse pai, em alguns momentos, tem sido a minha atitude. Imediatamente, o pai do menino exclamou, com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha, o que, irmãos? Falta de fé. Algumas versões está assim: ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Aquele homem, aquele pai está dizendo: Senhor, eu sei que tudo é possível que crê. Eu sei que o problema não é o Senhor e nunca vai ser o Senhor. O problema sou eu. Tá difícil para mim confiar. Tá difícil para mim restaurar a minha fé. Tá difícil para mim voltar a crer. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Ajuda-me, Senhor, a vencer a minha falta de fé. Assim como esse pai, José, em meio a tantas perdas, não perdeu a sua fé. Ou melhor, assim como Jó, José, em meio a tantas perdas, não perdeu a sua fé. Como lidar com as perdas e superá-las? Acho que José pode nos ajudar. Por isso, nessa noite, lute. Lute para não perder o temor do Senhor. Eu vou continuar obedecendo ao Senhor e seguindo os seus mandamentos, não porque eu tenho medo dele, mas porque eu amo. Porque eu não tenho direito de fazer aquele que me ama tanto, que deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário em meu lugar. Eu não tenho direito de entristecer o coração dele, mesmo em meio às perdas que estou vivenciando. Em meio às perdas, como lidar e superá-las? Lute, querido, querida, lute contra a desesperança. Talvez nessa noite você precise fazer como Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o Senhor nessa noite está dizendo: olha, em vez de você ficar lamentando as perdas do passado, comece a vivenciar o presente, vislumbrando o futuro. É hora de sair da caverna. Tem muita coisa ainda para você fazer. Muitas vidas para você abençoar. Em meio às perdas que todos nós vivenciamos, como lidar e superar, lute contra a sua falta de fé. Abra o seu coração para o Senhor e faça como aquele pai. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, mas a dificuldade não está em ti, está em mim. Ajuda-me a realmente confiar no Senhor. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Sabe por quê, queridos? Isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Porque em alguns momentos o mar, ele não vai se abrir. Em alguns momentos o Senhor não vai fazer o gigante cair. Em alguns momentos a fornalha há de nos queimar. Mas mesmo que isso aconteça, que estejamos dispostos a continuar a confiar.
A canção que vocês vão ouvir agora, ela fala sobre isso. Talvez muitos possam duvidar e zombar de você, dizendo: teu Deus não existe, ele não vai te ouvir. Mas não deixe isso lhe abalar, pois a fé não consiste no que vemos, mas sim no que cremos. Bem-aventurado é aquele que crê, mesmo sem ver. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir. Mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir. Mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor. Prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se
o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. E nessa noite eu não quero orar por você. Eu quero orar com você. A você que, em meio às perdas da vida, que são inevitáveis, está lutando. Está lutando para não perder o temor do Senhor, para continuar seguindo os seus mandamentos. A você que está lutando contra a desesperança, em meio ao caos. A você que está lutando para não perder a fé. E se você quiser orar comigo nessa noite, eu quero lhe convidar a dar um passo de fé. Não apenas se colocando de pé aí onde você está, mas se dirigindo aqui à frente, que eu gostaria de orar com você nessa noite. Alguém que está lutando, pode vir. Eu estou aqui. Eu estou lutando, irmãos. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe. Pode vir, querido, querida. Estou lutando. Em alguns momentos eu luto para não perder o temor do Senhor. Pode vir, pode vir. Em outros momentos eu luto. Pode vir, Deus abençoe, Deus abençoe. Luto contra a desesperança. E confesso aos irmãos que nesse momento eu estou lutando para não perder a minha fé. Estou dizendo, assim como aquele pai disse para Jesus, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Pode vir, querido, querida, a você que está conosco online, se você está se juntando a nós nessa noite, mesmo aí onde você está, Deus abençoe a sua vida. E fica mais fácil quando a gente luta, quando tem outro lutando conosco. E aqui estão esses irmãos que estão lutando assim como eu. E outros que talvez estejam no momento mais tranquilo. E aí eu quero convidar os irmãos que estão sentados a abraçar um desses irmãos que estão aqui. Então, que abraço bom. Pode fazer esse movimento. Pastor Márcio, irmã Fabiana, se quiser se juntar aqui, abraçar um desses aqui, fique à vontade, vocês são de casa. Eu já recebi o meu abraço aqui. Tem gente ali, olha, Perside, tem a Bia, tem a Elisângela, tem a minha mãe, tem o Zé. Pode vir. Pastor Márcio, abraça o Zé ali, ó. Zé, chegue para cá para o Márcio. Pastor Márcio lhe dá um abraço aqui do teu lado direito aqui, ó. Pastor Márcio aqui. Isso. Tamo junto. Outro abraço gostoso do meu amigo Isaac. Vamos orar, queridos. Estamos lutando. Em meio às perdas, vamos continuar lutando. Estamos juntos nessa luta. Pai, aqui estamos. E em meio às perdas que são inevitáveis, estamos lutando contra a desesperança. Estamos lutando para não perder o temor a Ti, para que venhamos a sempre obedecer a Ti com alegria, com satisfação, que não venha a ser um peso. Estamos lutando para não perder a fé. Mesmo se o mar não se abrir, mesmo se a fornalha vier a nos queimar, nós vamos continuar a confiar. Seja conosco, Senhor. Esteja agindo em nós e através de nós. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com cada cristão espalhado por esse mundo
E os cristãos que aqui estão dizem amém e amém. Pode se assentar.